Bem, minha gente, eu quero que esse seja o último vídeo, né, sobre esse tema especificamente, que é o tema do amor e da impossibilidade de o bolsonarismo ser ter cabimento dentro da igreja, né, ou ter qualquer apoio bíblico, né, tanto para Bolsonaro em si, para a figura do Bolsonaro, quanto para o bolsonarismo, tá certo? Não existe, né, essas coisas. Eu quero falar hoje especificamente dos acampamentos antidemocráticos, né? As aberrações que nós vimos. As pessoas orando, eu queria que essas pessoas orassem assim pela salvação de almas. Você já pensou a igreja, não só do Brasil, mas do mundo todo, de joelhos, seja debaixo de sol, seja debaixo de chuva, né? Ou seja, sobre, como a música da Blitz, né? Seja sob sol, seja sob chuva, né? A minha alma geme por você. Se essas pessoas gemessem, eu me lembro do hino dos irmãos Otoniel e Osiel, né? Que eles falavam do desejo missionário. O título do hino é até esse, né? Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar naqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. E tem um também do irmão deles, do Oséias de Paula, né? E que o Oséias de Paula é tio daquele deputado louco lá, bolsonarista também, né? Aquele que berrava, que gritava, que desafiou o Alexandre de Moraes, o STF, o TSE, até conseguiu uma tornozeleira eletrônica, o Otônio de Paula, né? O pai do Otônio de Paula também se chama Otônio de Paula, também foi cantor, pastor da Assembleia de Deus, assim como o Oséias de Paula também é pastor e cantor. O Otônio de Paula é irmão do Oséias de Paula, e o Oséias de Paula tinha um hino também, né, sobre esse desejo missionário, desejo de pregar a palavra de Deus, de anunciar o evangelho, de trazer as pessoas, de converter as pessoas, de trazer as pessoas, tirarem as pessoas com a salvação que os crentes, você que não é crente, salvação que os crentes falam é a libertação do mal, né? Você pode chamar de pecado, você pode chamar, mas é a libertação do mal, daquilo que causa mal às pessoas, né? Do mal que foi introduzido, né? Devido ao livre-arbítrio. Não haveria livre-arbítrio, né? Deus não teria concedido um livre-arbítrio ao homem se ele não, se não tivesse a situação do mal. Se você quiser ler sobre isso, leia as Confissões de Santo Agostinho, ou leia a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ou leia as Institutas de João Calvino, você vai ter uma compreensão maior. Você que é evangélico e você que tem uma capacidade de leitura melhor, porque São Tomás de Aquino e João Calvino, cada tomo dos seus escritos são aí 700, 900, 1.200 páginas, né? Então precisa de conhecimentos, um conhecimento bom de hermenêutica, né? Para que você possa compreender, né, o que tanto Calvino como São Tomás de Aquino pregam. Se você quiser voltar ali para as confissões, a cidade dos homens e a cidade de Deus, do nosso Santo Agostinho, é mais fácil, né? Que são livros mais concisos ali, uma doutrina mais concisa, né? Ele não era apesar de ser um grande teólogo, de ser um grande homem de Deus, Santo Agostinho, ele não era um teólogo na acepção atual que nós temos da palavra, ou na acepção que nós já tínhamos aí durante a Idade Média, quando São Tomás de Aquino escreveu a sua Suma Teológica, a sua Suma contra os Gentios, coisa desse tipo, né? Então são livros mais concisos, inclusive que ele escreveu, muita coisa que ele escreveu contra o maniqueísmo, né? Uma corrente filosófica a qual ele pertencia, né? Então hoje, minha gente, eu vou fazer um vídeo mais curto aqui, só para dizer, só para reforçar isso, né? Eu li aqui, né, a primeira epístola de João, capítulo 2, né? Só fala sobre o que é o amor, né?
1 de João, no capítulo 4, né, também. Hoje eu vou ler aqui, só porque eu citei, eu vou ler aqui no livro de Romanos, né? Romanos capítulo 13, porque eu falei no vídeo passado aí que era no capítulo 12, mas é no capítulo 13, a partir do versículo 8, Paulo fala do amor ao próximo. Ele diz aqui: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Quem ama ao próximo cumpriu a lei. Se você ama o seu próximo, se o seu coração está carregado de amor, se a sua vida está carregada de amor, olhe bem, você não será salvo dando o dízimo para a igreja. Você não será salvo fazendo a corrente de 70 discípulos, ou dos 70, seja lá o que for, ou a corrente dos 318, ou a fogueira santa de Israel, ou a fogueira do Sinai, da árvore que estava queimando lá no Sinai, quando Moisés subiu o Sinai, né? Fogueira santa. Ou comprando um feijão, comprando um caroço de feijão, um que é melhor que vale que é R$1.000, outro que é menor que vale R$500, né? Ou você não será salvo dando o seu dinheiro, dando um trízimo para a igreja. Se você não é salvo dando dízimo apenas, quanto menos você dando trízimo, né? Você dando um dízimo para o Espírito Santo, um dízimo para o Pai, outro para o Filho, outro para o Espírito Santo. Não! Né? Eu tenho muito respeito, pelos meus irmãos católicos, eu tenho muito respeito. Eu aprendi a respeitar lendo a teologia católica, e até mesmo tem aquele padre Paulo Ricardo, né, que ele é muito duro contra os evangélicos, ele é muito duro, mas eu escuto muito as homilias dele, né, e ele dizendo que tudo que nós, se nós temos a Bíblia hoje, se a Bíblia foi conservada, e nós aprendemos isso durante as aulas de história, né, que houve um tempo em que a Bíblia foi proibida pela Igreja Católica. Ela foi proibida, mas ela foi guardada nos mosteiros e continuou sendo traduzida nos mosteiros, continuou sendo escrita. E se ela chegou até nós, e se nós temos uma continuidade da doutrina, de muitas doutrinas, né? Eu não estou aqui defendendo o erro doutrinário ou heresia, suposta heresia, que a Igreja Católica ou outra qualquer igreja tenha, né, enveredado, né? Mas eu estou dizendo que muita coisa nós temos hoje, chegaram até nós, muita coisa foi conservada devido ao catolicismo. Daí o meu respeito pelo catolicismo, né? Então, o padre Paulo Ricardo fala muito isso, né? Mas ele fala aqui, olha, Paulo, no capítulo 13 da Epístola aos Romanos, né? É até bom, porque agora eu não vou esquecer mais, é porque, minha gente, a gente lê tanto, estuda tanto, e é tanta coisa, né? Eu gosto muito de filosofia, leio muito filosofia, eu sou advogado, então eu leio muito sobre direito, e leio muito a Bíblia, muito sobre teologia também, a gente termina esquecendo às vezes ali, mas é bom que eu faço sempre essa relação, às vezes, por exemplo, capítulo 13 de 1 Coríntios é o capítulo do amor, é um capítulo inteiro que Paulo escreve sobre o amor. Para se contrapor, no capítulo 12 ele vai falar sobre os dons, alguns dons ministeriais, que são aqueles dons, né, que a Igreja Católica chama de carismas, né, que são necessários ao líder para ministrar a igreja, né? Ele começa falando sobre esses carismas e depois ele vai para os dons espirituais, os carismas do Espírito Santo, que são manifestações individuais, dadas ao indivíduo mesmo, né? E a partir desse carisma individual, desse dom individual, essa pessoa pode ocupar determinado cargo na igreja, né? Pode ocupar o determinado
carisma, determinado dom, desenvolver determinado carisma, determinado dom dentro da igreja, né? E no capítulo 14 Paulo vai, capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai tratar, né, de como deve se desenvolver ou se desenrolar os dons de línguas estranhas, né? Daí aquela história, né? Até o Daniel Mastral, que é um neófito, né? Relativamente neófito com relação a isso, não é claro, é uma grande mente, eu admiro, mas é neófito, né? E outros pastores, eu já vi pastores zombarem, né, querer zombar a questão das línguas estranhas, dos dons eucarísticos, né, dons eucarísticos não, os dons carismáticos, né, os carismas, né, a Igreja Católica chama de carismas, né, muita gente zombar, porque lá no Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, as pessoas começaram a falar. E existe até o termo, digamos assim, o termo grego para a questão das línguas estranhas que Paulo trata no capítulo 14 e no capítulo 12 também de 1 Coríntios, né? Ele fala ali sobre... Existem designações diferentes para a questão de você falar uma língua conhecida pelo homem e ser entendido, se tiver um intérprete daquela língua. Por exemplo, você falar inglês, eu vou falar inglês aqui para vocês, eu trago uma pessoa, eu vou falando aqui, essa pessoa vai traduzindo para você. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que Paulo chama de línguas estranhas, que ele diz que nem a própria pessoa entende, a não ser que essa pessoa também tenha o dom de interpretação, né? E a pessoa ter o dom de interpretação de línguas, ou se haja um intérprete. E Paulo fala, não, alguém pode falar línguas dentro da igreja desde que haja intérprete. E ele fala que essas línguas são estranhas, que aquele que ora em línguas não ora aos homens, mas ora a Deus, porque só Deus entende o que ele diz. Então cai por terra totalmente essa teoria de que aquele problema, aquele dons de língua ali no capítulo 2 de Atos, seja o falar em línguas naturais, né? Inclusive Paulo fala sobre isso no capítulo 14, das línguas naturais também. Ele fala ali um pouquinho das línguas naturais, comparando exatamente para a pessoa entender, né, essa questão. E vocês fazem ali uma correlação entre capítulos da Bíblia, é uma coisa, um jeito bom de você memorizar textos bíblicos, né? Então, se no capítulo, no capítulo 12 ele fala também sobre o amor, no capítulo 12 ele fala aqui sobre o amor, a partir do versículo 9, o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, e aí ele vai, né? Até chegar lá no final, ele fala, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Né? No versículo 18, no capítulo 12. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, muita gente pensa que você não deve se irritar, se zangar. Se nós somos instrumentos também da justiça de Deus. A igreja é instrumento da justiça de Deus. É nesse sentido que Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Né? O sal impede que a carne apodreça. A luz impede que as trevas reinem. Se todas as luzes, eu estou gravando aqui durante a noite, se todas as luzes da casa estivessem apagadas, eu não poderia estar gravando. Então a luz, ela esclarece, ela espanta as trevas, né? Ela compare as trevas com a injustiça. Vamos fazer aqui uma interpretação alegórica, né? Onde as trevas representam o pecado e a luz representa a justiça de Deus. A luz bota fora, né, as injustiças, né? Bota fora o mal.
né? Tira o mal, joga fora o mal, né? Então a ira, a nossa ira, nós somos instrumentos de Deus. A nossa ira contra o mal, quando nós nos iramos contra o mal, o que nós não podemos fazer é a chamada justiça com as próprias mãos, que é exatamente uma das coisas que o bolsonarismo prega, né? Bolsonaro disse numa entrevista, se eu ver, eu não moro num condomínio onde moram duas pessoas homossexuais, onde moram um casal de homossexual. Bolsonaro disse, se eu ver dois homossexuais se beijando na rua, eu dou porrada, né? Silas Malafaia, quando ocorreu aquela suposta outra facada, né, contra o Valdemiro Santiago, o Valdemiro Santiago disse que foi esfaqueado no pescoço, né? Há muita controvérsia com relação a isso, se foi verdadeiro ou não. Silas Malafaia disse, vem, desafiando, vem, porque eu tenho segurança aí, se é segurança bom, e você vai levar tiro, como se isso fosse uma coisa... Meu irmão, não vou dizer aqui que certos pastores, né, de grandes denominações e que fazem grandes movimentações de dinheiro, que tem jatinhos, que tem fazendas, né, que constroem templos de Salomão, que constroem igrejas com capacidade para 10 mil pessoas, eu não vou dizer aqui, e que possuem milhões, né, depositados em paraísos fiscais, eu não vou dizer que essas pessoas não tenham segurança, né? Mas que sejam pelo menos discretos, né? Que sejam pelo menos discretos, não é verdade? Que não fiquem se vangloriando de ter a melhor segurança, os melhores atiradores. Que isso, parece gangster. Agora veja, assista os vídeos do senhor Silas Malafaia, se não parece um gangster. Parece um gangster, Silas Malafaia, há muito tempo que perdeu o semblante de cristão. Não vou nem dizer de pastor. De cristão, ele não tem semblante de cristão. Ele tem um semblante de um gangster. Ele não chega para a igreja, uma mensagem para a igreja, em termos políticos, eu não vou dizer que um pastor não possa orientar politicamente a sua igreja. Ele pode orientar, não pode transformar a sua igreja em curral. Curral eleitoral, igreja não é curral eleitoral. Né? Não era no princípio da reforma protestante, não era na igreja primitiva, né? Em 325, Constantino, ele aboliu a perseguição, ele proibiu a perseguição, né? Ele deu liberdade de culto para todas as religiões, e em 380 Teodósio I transformou a religião cristã na religião oficial do Estado romano, né? Do Estado romano. Depois eu vou fazer um estudo sobre isso, né? E mostrar alguns aspectos disso. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 7, né? No capítulo 2, no capítulo 7. Eu vou fazer uma... né? Mas depois... Mas o cidadão perdeu completamente o semblante de homem de Deus. Ele não tem semblante de homem de Deus. Ele parece um gangster. Ele fala como um gangster. Ele se comporta como um gangster. Ele se comporta como um gangster. Então ele não... Então o que é que acontece? Né? O que é que acontece com essa situação aqui? Não é isso, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz irai-vos e não pequeis. Porque quando você se ira com determinada situação, e você vai ver isso nos profetas do Antigo Testamento, você vai ver até mesmo sendo atribuído ao próprio Deus a questão de se irar, né? Você está se irando contra... Você não está se irando contra a pessoa, a sua ira não está sendo dirigida a uma pessoa especificamente, você está se irando contra uma situação, você está se irando contra o mal. E ao fazer isso, a justiça de Deus, você chama a atenção da justiça de Deus contra aquele mal. E Deus, aí sim, olha o que o versículo diz aqui, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, quando você se ira contra o mal, Deus vai agir contra o mal. Então, quando você se ira, por exemplo, contra um ato do Silas Malafaia, de querer controlar a igreja, de querer levar a igreja por um caminho em que a Bíblia a Bíblia não informa, que a Bíblia não delimita para ele. Você se ira contra esse fato, como eu me iro, eu fico irado.
Quando eu vejo o senhor Silas Malafaia surge na tela da televisão ou do celular, né, fazendo aquela coisa, aquela apologia absurda do bolsonarismo e até mesmo de violência, né, eu me irrito. E ao me irritar, eu não vou fazer nada contra ele, Silas Malafaia. Eu não vou. Eu não preciso nem orar para que Deus castigue o Silas. Não preciso não. Eu vou orar para que Deus o perdoe. Mas ao me irar, eu chamo a atenção da ira de Deus, da justiça de Deus contra aquela pessoa, né? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, ou pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso aqui é Romanos, os últimos versículos de Romanos, né? Do capítulo 12 de Romanos. E ele fala de novo, bem aqui no capítulo 13. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, versículo 8. Com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se você está sendo ensinado de alguma outra maneira na igreja, na sua igreja evangélica, se você está sendo desprezado, se você está sendo menosprezado, se você está sendo até expulso, se você está sendo calado, né? Se você está sendo proibido de manifestar as suas ideias, de ter ideias próprias, né? De aprender com a palavra de Deus, né? Com o próprio Espírito Santo. E é claro, eu não estou desprezando aqui uma teologia, um teólogo, um ensinador, né? Não estou desprezando aqui o aprendizado da hermenêutica, não estou desprezando nada disso, mas eu estou dizendo para você que se você, ao não anuir, como eu falei, basta você não anuir, basta você não dizer assim, basta você dizer assim, eu não voto no Bolsonaro, como aconteceu comigo aqui, eu vou contar já um exemplo aqui, né? Para terminar, para encerrar. Se você... só um instante, gente, só um instantinho, que eu vou só fazer uma coisinha bem aqui, que é para não perder esse vídeo. Como eu disse para vocês, eu tenho problemas para editar, né? Então, para eu não perder esse vídeo, vocês me desculpem aí, até a minha mãozona aparecendo aí, fechando meu rosto, né? Então, como eu estou dizendo para vocês, só o fato de não anuir, de você dizer assim, não, eu não voto no Bolsonaro, não precisa você dizer, eu voto no Lula, ou eu voto na Tebet, eu votei na Tebet, eu vou votar na Tebet, no tempo antes da eleição, né? Eu vou votar na Tebet, eu vou votar no Ciro, bastava você dizer que não votava no Bolsonaro. Você já era uma pessoa, você já era excluído de grupos sociais, né, no WhatsApp, pessoas já se intrigavam com você, pessoas já brigavam com você. Então, quer dizer, né, a gente não deve enveredar por esse caminho. Você não deve deixar se amedrontar. Tá certo? Porque eu garanto para você, com base na Bíblia, a Bíblia que eu leio desde os meus 6 anos de idade, ininterruptamente, passei algum tempo afastado da igreja, mas não deixei de ler a Bíblia, tá certo? Não deixei de me informar da palavra de Deus. Então eu digo para você, não se deixe amedrontar, meu irmão, não se deixe amedrontar e nem se deixe acusar, dizer que você não é cristão. Muito pelo contrário, se você é contra o bolsonarismo, você é a favor da palavra de Deus, você é a favor do que está escrito no versículo 8 e 9 do capítulo 13 de Romanos, como eu acabei de ler aqui, tá certo? Leia o capítulo 13 de 1 Coríntios também, se informe, leia a palavra de Deus mesmo, porque nós estamos cheios hoje. Antigamente, ser evangélico, e não era ser evangélico, era ser crente, né? Fulano é crente. Então, ser crente era
ter conhecimento da palavra de Deus, porque você lia muito a palavra de Deus, você lia muito a Bíblia, você era ensinado e você fazia questão de ler. A igreja era como a igreja de Bereia, né? Você lembra a segunda viagem missionária de Paulo, que Paulo chegou na igreja da Bereia, na cidade de Bereia? Ou a segunda viagem missionária de Paulo, eu creio que sim. Né? Se eu estiver enganado, vocês me perdoem. Né? E os bereanos, eles foram ver, né, na Bíblia, no Antigo Testamento, se o que Paulo dizia era verdade. Tá certo? Então, coteje, isso é um termo muito usado na atividade militar, coteje, e é muito utilizado também no vernáculo, no vernáculo não, no jargão jurídico, né? Cotejar, comparar. Compare o que está sendo dito pelo líder, pelo seu pastor, até mesmo por aqueles de fora, como eu, outras pessoas, né? Coteje, compare com a Bíblia e você vai ter uma resposta, tá certo? E você vai ver, bolsonarismo não pode ser uma coisa de Deus. Uma pessoa intentar, um crime de explodir um caminhão de combustível dentro de um aeroporto, dentro da área de um aeroporto, da área interna de um aeroporto, causando ali uma possibilidade de morte de dezenas, talvez centenas de pessoas. Não pode vir de Deus, isso não é de Deus. Isso tudo é incentivado por Bolsonaro, né? Um crente dá um tiro, um evangélico dá um tiro em outro dentro da igreja, porque foi na perna, sim, mas na perna nós temos artérias ali que, se forem atingidas e a pessoa não for socorrida imediatamente, ela vai morrer. A artéria aorta passa aqui na nossa perna. Se ela for atingida, a pessoa morre ali em questão de minutos ali, não dá tempo de chegar socorro para ela, tá certo? Então, minha gente, leiam a palavra de Deus. Eu peço para você, leia a palavra de Deus, coteja a palavra de Deus, não fique à mercê de pastor. Olha lá o que nós tivemos no Ministério da Educação. Nós tivemos a CPI da Covid, onde muita coisa ruim, muita corrupção e tentativa de corrupção foi descoberta e até evitada, a corrupção mesmo, apesar da tentativa ter sido ali, a tentativa ter sido constatada ali, eu estou com dificuldade de falar mesmo, constatada. Então você vê que já tinha pastores envolvidos ali, reverendo isso, reverenda, se apresentando, pessoas que foram para ali para aproveitar a questão da vacina, a necessidade de comprar vacina e ganhar R$1 por dose de vacina. Agora você imagina R$1, né, em dose de vacina, ou era dólar, se for dólar era pior ainda, porque eu não me recordo bem aqui, em milhões de vacina, em 80 milhões de doses de vacina. Imagina o que seria isso, né? Então, quanta maldade, quanta perversidade, roubo, né? Corrupção, tentativa de corrupção, né? E você pega um ministério e entrega para um pastor presbiteriano, professor da faculdade Mackenzie, né? Um homem ilustrado, né? E esse homem vai para lá e promove a maior corrupção, um dos maiores atos de corrupção vigentes mesmo ali, atos concretos, aconteceu, né? O Milton Ribeiro, né, distribuindo pastores, né? Eu vou falar ainda aqui coisas que eu já falei, como da declaração do pastor José Wellington Bezerra da Costa, confessando um crime em plena tribuna, né? Confessando crime em plena tribuna. Esses pastores, pastor Milton Ribeiro, da Presbiteriana, que era ministro da Educação, mas que só mandava verba do Ministério da Educação para determinadas prefeituras, aquelas que eram intermediadas por determinados pastores da Assembleia de Deus, sob a égide de Michele Bolsonaro, pastores indicados por Michele Bolsonaro, com apoio do presidente da República, do próprio presidente da República, né?
E essas pessoas, esses pastores cobravam e achavam que tinham o direito de cobrar do povo brasileiro, um estado laico, declaradamente laico. A pessoa tinha que, o prefeito tinha que pagar ali, aqueles prefeitos que eram de área de minério, tinham que pagar propina em barra de ouro. Então, minha gente, eu vou gravar um outro vídeo depois, posteriormente, vamos voltar ao assunto, mas eu quero encerrar essa série hoje, mas eu vou voltar a esse tema, mas essa série eu quero encerrar hoje, pedindo a você novamente que dê o like, que se inscreva no canal, que repasse esses vídeos, esse sim, você tem que passar até a exaustão, para o crente que você conhecer, quer ele ouve, quer ele ouça ou deixe de ouvir, né? Como Deus falou para o profeta Jeremias, quer ouçam, quer deixe de ouvir, eu te envio como atalaia, então quer ouçam, quer deixe de ouvir, tá certo? Esqueça esse negócio eu vou encerrar, minha gente, já tá longo demais, então dê o like, se inscreva no canal, repasse o vídeo para quantas pessoas mais você puder passar melhor e medite na palavra de Deus, tá certo? Você que é cristão, né? Você que é cristão e quer ser cristão verdadeiro, não quer ser cristão apenas de boca, né? Porque para ser cristão apenas de boca, né? Aquele cristão que está lá na igreja e faz uma coisa e sai da igreja e vai fazer um monte de coisa errada, aí é problema seu, né? Mas se você quer ter uma vida correta com Deus, medite na palavra de Deus e não se deixe intimidar por pastores. Não se deixe intimidar por pastores, tá certo? Porque o pastor que está conosco lá, apesar de Paulo dizer que nós devemos obedecer aos nossos pastores, o pastor, ele não está sendo o nosso único pastor verdadeiro, é Jesus Cristo, tá certo? É por isso que a igreja, a Congregação Cristã do Brasil não tem pastor. Não tem pastor, ele tem ancião lá. Né? E agora os anciãos estão com poderes iguais aos pastores da Assembleia de Deus, que dividiram a igreja toda, que se assenhoraram das igrejas evangélicas, tomaram para si, para suas famílias, como se fossem reinados. Daqui um dia nós vamos ter o que aconteceu na Idade Média com a Igreja Católica. Né? Nós vamos ter o que aconteceu lá. Aquela divisão, aquela guerra, né? Aquela guerra lá entre essa ou aquela família, né? De tal maneira que a igreja foi dividida, que houve até papa ateu. Tinha papa ateu, houve papa ateu. Então, hoje em dia, nós estamos aí. Eu não acredito que um pastor que pregue, que faça o que Edir Macedo faz, que faça o que Silas Malafaia faz, que faz o que Valdemiro Santiago faz. Eu não acredito que homens como esses, creiam realmente que Deus existe. Porque se acreditassem, não fariam. Né? Não fariam, porque a gente sabe o juízo de Deus sobre aqueles que praticam tais coisas. Amém? Então fiquem em paz. Qualquer hora dessa a gente está voltando. Ou, como diz o professor Paulo Giraldelli, daqui a pouco a gente volta.